Está no ar o seu programa semanal de estudo da Bíblia, o seu Bíblia Fácil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos aqui todas as semanas para estudar o texto bíblico, para a gente aprofundar o nosso conhecimento nesse tema tão importante que é o tema do Espírito Santo. Essa é o oitavo tema dessa série sobre o Espírito Santo. Hoje nós vamos ver a atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Mas antes de falar sobre o nosso tema de hoje, eu quero te dar um presente. Existe um material didático dessa nossa sala de aula aqui, que é a Revista do Espírito Santo. Ela foi preparada com todo carinho pela equipe da Escola Bíblica para que você pudesse e possa acompanhar semana a semana os temas que são apresentados aqui com o material didático. Eu vou te mostrar essa revista aqui para você ficar aí com vontade de tê-la, porque ela pode ser sua de graça. Você não vai pagar nada, você não paga taxa de postagem, você não paga nenhuma taxa de correio, nada. Ela vai ser sua, só você pedindo, é isso mesmo. Os Anjos da Esperança já pagaram essa revista, já pagaram a postagem dessa revista. Você só precisa pegar aí o seu telefone e pedir, ou entrar na internet e pedir. Eu vou te falar as formas, tá? Você pode pedir essa revista através do nosso WhatsApp. Vai aparecer na tela aí para você agora. Esse número de WhatsApp você salva aí no seu celular, coloca aí Bíblia Fácil ou Escola Bíblica Novo Tempo, alguma coisa assim, e manda uma mensagem: eu quero a revista do Espírito Santo. Nós vamos devolver a mensagem para você com um link. Aí você clica nele e aí preenche o formulário, manda para a gente, é só aguardar que a revista chega na sua casa em alguns dias, sem custo algum. Você também pode entrar agora no site biblia.com.br. Lá nesse site você vai procurar a imagem da revista, aí você clica nela, vai abrir um formulário, você coloca lá seu CEP, seu CPF, os seus dados, nome completo, todo o endereço, envia para a gente o formulário e só aguarda, porque vai chegar pelo correio na sua casa, no endereço que você colocar, sem custo algum. Ou você também pode pode ligar para a gente, né, no telefone 0 operadora 12 2127 3121. Vou repetir, 0 operadora 12 2127 3121. Esse número funciona no horário comercial, tá? No horário comercial você liga, conversa com a nossa equipe de atendimento e eles vão fazer o seu cadastro rapidinho e aí você vai receber a revista na sua casa. Também tem outras formas de você falar conosco. Eu queria que você seguisse o nosso Instagram, é @bibliafácil, e aí manda um direct lá para a gente dizendo de onde você está nos assistindo, o seu nome e tal. Quem sabe, numa próxima oportunidade, eu mando um abraço para você aqui, para a sua família, para o grupo aí da sua cidade que está nos assistindo. Manda um recadinho para a gente lá no nosso direct através do @bibliafácil. Também tem o nosso Facebook. O Facebook é facebook.com/bibliafácil.nt. facebook.com/bibliafácil.nt. E também tem o nosso ntplay.com, lá é a nossa plataforma de streaming. Então todos os programas da Novo Tempo estão lá, inclusive o Bíblia Fácil. Tem uma seção lá só do Bíblia Fácil. Você pode inclusive ir direto para ela com o endereço ntplay.com/bibliafácil. ntplay.com/bibliafácil. Você vai ter lá todo o conteúdo dessa temporada, de outras temporadas, para você acompanhar. E se você está me assistindo aí e quer participar do Bíblia Fácil aqui, nos estúdios da Novo Tempo, você quer trazer aí as suas dúvidas, você quer contribuir com o estudo, você quer participar de uma próxima temporada conosco? É muito fácil. Você precisa entrar no site novotempo.com/participe Bíblia Fácil. novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Nesse site tem lá um formulário para você preencher, você vai colocar alguns dados e aí a nossa produção aqui vai selecionar e quem sabe você vai vir aqui participar conosco. Enquanto isso, eu te convido a participar do nosso estudo de hoje aqui. Eu estou com meus convidados mais uma vez, aqui mais uma semana juntos para a gente continuar estudando Bíblia Fácil. Seja bem-vindo mais uma vez, Sérgio, Elísia, Marcos,
Leide, o G e a Julimar. Sejam todos bem-vindos para a gente continuar nesse estudo do Espírito Santo. E você, logicamente, também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu vou pegar minha Bíblia aqui. Já peço para você que você pegue a sua Bíblia, porque, afinal de contas, aqui na Novo Tempo, nós estudamos a Bíblia. As nossas revistas, como a Revista do Espírito Santo e tantas outras, são apenas guias de estudo para você estudar a Palavra de Deus, porque, afinal, é a Palavra de Deus que transforma. E o nosso tema de hoje é o Espírito Santo no ministério apostólico. Nós vamos estudar hoje como o Espírito Santo atuou naquele início da igreja cristã nos apóstolos, né? Em João, em Pedro, em Paulo, Tiago, ali naqueles que estavam liderando a igreja cristã primitiva. Mas antes disso, eu quero convidar você a orar, você também, para que a gente peça o Espírito Santo aqui nos guiando. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez a gente te agradece porque nós temos a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e descobrirmos a Tua vontade para nós através da Bíblia. Descobrirmos como o Espírito Santo atuou no passado e como ele pode atuar hoje também na nossa vida. Por isso nós te agradecemos e pedimos que o Santo Espírito ilumine a nossa mente, de tal forma que possamos entender os recados que o Senhor quer nos dar e também termos a nossa vida transformada segundo a Tua vontade. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Após a ascensão de Cristo, os discípulos aguardaram a vinda do Espírito Santo. Eu quero relembrar um pouquinho aqui dessa história que está relatada aqui em Atos, no capítulo 1. Né? Atos, na verdade, no final do Evangelho de Lucas e também em Atos, capítulo 1. Olha o que diz o finalzinho do Evangelho de Lucas. Abre aí tua Bíblia em Lucas 24, 49. Esse é um texto que para mim é muito caro, sabe? Eu já passei muito tempo pensando nesse texto bíblico. Lucas capítulo 24, o versículo 49. Olha, Lucas 24, 49. Sérgio, você já encontrou? Você pode ler para a gente, por favor? Lucas 24, 49. E eis que veio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder, que vem do alto. Olha que expressão bonita. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sabe qual é a palavra grega aqui em poder? Essa palavra é a palavra dinamis. Você lembra que eu já falei dessa palavra em algum outro momento? Essa palavra também está presente lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, quando Jesus diz: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, aqui em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, são palavras de Jesus. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, até que caia sobre vocês o poder do Espírito Santo que vai revolucionar a história da humanidade. É esse poder, o dinamis, que vai explodir as forças do mal como uma dinamite e vai transformar completamente. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala a mesma coisa: e recebereis o dinamis, o poder. Então, era uma orientação de Jesus que os discípulos não saíssem daquele lugar até que eles recebessem a plenitude do Espírito Santo. E isso se cumpre no Pentecostes. Na semana passada, nós já vimos esses textos, mas esse texto do Pentecostes ele é um texto crucial, né? Não tem como a gente falar sobre o Espírito Santo no Novo Testamento sem mencionar o texto de Atos, capítulo 2, versículos 1 e 2. Então, eu quero ler novamente aqui com vocês. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. 3 e 4 agora. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas ou outros idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
Então veja, quando é que se cumpre o que Jesus falou em Mateus 24, 49? Fiquem lá até que sejam revestidos de poder. Esse revestimento do poder do Espírito Santo aconteceu em Atos 2, com o que a gente viu na semana passada, né? A chuva temporã. Caiu sobre o Espírito, sobre os discípulos, que naquele momento ainda poderiam ser chamados de discípulos, nós vamos já ver a diferença. E eles então conseguiram falar, inclusive, em outras línguas. A gente vai ter mais na frente um estudo sobre os dons do Espírito, vamos descobrir o que são essas outras línguas, mas eu já posso adiantar para você aqui, adiantar para vocês também, que essas línguas que caíram sobre os discípulos não eram línguas estranhas do ponto de vista de línguas não decifráveis, né? Às vezes a gente escuta por aí algumas linhas teológicas dizendo que um dos sinais do batismo do Espírito Santo é você falar a língua dos anjos, né? Aquela língua que ninguém consegue entender. Mas isso não é verdade. A gente vai ver com mais detalhes nas próximas semanas, mas se você analisar todo o contexto ali de Atos capítulo 2, aquelas pessoas, elas ficam tão impressionadas com o que está acontecendo que elas fazem uma pergunta. Depois você pode ler em Atos 2, elas dizem assim: como esses homens, que são galileus, gente simples, como é que nós conseguimos escutá-los na nossa língua materna? Então, a língua que caiu sobre eles eram outros idiomas daquelas cidades que estavam ao redor, e no dia do Pentecostes era comum que muitos judeus de outros países viessem para Jerusalém e precisavam escutar a mensagem na sua própria língua. Você está com o microfone aí, Julimar, você quer perguntar? Pastor, eu leio aqui em João 14, 12, e Jesus fala que em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou junto ao Pai. Então é esse poder que os discípulos recebem, esse poder, mesmo poder que Jesus tinha através do Espírito Santo? Exatamente. A gente vai ver no estudo de hoje, Jesus ressuscitou pessoas, sim, os discípulos ressuscitaram pessoas. Jesus curou pessoas, os discípulos curaram pessoas. E por que Jesus disse que obras maiores? Como assim obras maiores? É que o ministério de Jesus ele ficou restrito a um espaço geográfico muito pequeno, né? Ali um espaço geográfico que envolvia Jerusalém, Samaria, um espaço pequeno. E o ministério dos apóstolos foi maior do ponto de vista geográfico. Eles atingiram todo mundo conhecido daquela época. Então, os discípulos praticaram as mesmas obras que Jesus praticou, pelo poder do Espírito, mas em amplitude maior, porque eles foram até os gentios. Então, é exatamente isso. Jesus prometeu que eles fariam obras maiores e eles fizeram. Deixa eu falar uma coisa para você. A promessa que Jesus fez para os discípulos, ela se estende a nós. Nós podemos, sim, ser usados pelo Espírito Santo para fazer obras semelhantes às de Cristo. Espera aí, pastor, você está me dizendo que eu posso ressuscitar um morto? Se Deus quiser, nós podemos. Eu posso curar alguém? Se Deus quiser, se o Espírito Santo quiser, nós podemos. A gente só precisa lembrar que quem decide essas coisas é o Espírito Santo. E muitas vezes a gente vê por aí algumas pessoas dizendo assim: não, agora venha para o culto da próxima quinta-feira, porque vai ser o culto dos milagres. É como se a pessoa fosse lá na agenda do Espírito Santo e dissesse assim: Espírito Santo, quinta-feira você está agendado para fazer milagre lá naquela igreja. Como se a gente conseguisse dominar o Espírito Santo. Não é assim que funciona. Milagres acontecem? Sim. Mas milagres acontecem de acordo com o tempo do Espírito Santo, o propósito do Espírito Santo. É Ele quem decide, a gente não pode decidir essas coisas. Leide? Pastor, voltando um pouquinho na questão do dons de línguas, né? Hoje existem pessoas que até se frustram, né? Diante dessa questão de não conseguirem falar em línguas, né? Não entenderem. Como que a gente pode explicar isso? Então, eu não vou entrar profundamente nesse tema, porque a gente vai estudar isso mais na frente. Mas eu quero ler com você um texto, com vocês aqui, olha. Vamos tentar encontrar esse texto aqui. Vamos lá, que o Espírito Santo me ajude a encontrar esse texto. Marcos, capítulo 16. Vamos lá, o segundo evangelho. Marcos, capítulo 16. E o versículo... A partir do versículo 16, está aqui, encontrei. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Olha o que Jesus diz.
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, Jesus falou que esses sinais acompanhariam os que crescem, mas ele não afirmou que acompanhariam todos os que crescem. Entende? Não é obrigatório que todos os cristãos tenham o dom de línguas. Nem é obrigatório que todos tenham o dom de cura. E aí a gente junta isso aqui com 1 Coríntios 12, nós não vamos ler agora, mas em 1 Coríntios 12, Leite, diz que o Espírito Santo, ele distribui os dons. Então, ele percebe, por exemplo, que o Sérgio, ele precisa do dom de línguas porque ele tem que evangelizar em outro país. Então, ele dá o dom de línguas para o Sérgio. Mas eu, por exemplo, que prego em português para pessoas que entendem português, eu não preciso do dom de línguas agora. Porque as pessoas entendem o meu idioma e eu entendo o idioma das pessoas. Mas pode ser que em algum momento eu precise desse dom de línguas e o Espírito Santo vai distribuindo. Então, eu acho que a gente pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo, primeiro que o dom de línguas é um dom de falar outros idiomas. Esse é o dom de língua bíblico. Idiomas conhecidos, né? Por exemplo, uma pessoa que nunca falou alemão, como eu falei no outro episódio, de repente fala alemão. Eu conheci uma pessoa que passou por essa experiência. Uma pessoa que nunca falou inglês, mas que de repente numa situação precisa falar inglês e o Espírito Santo recai sobre ela. Isso é possível, tá bom? Mas é o Espírito Santo quem escolhe essas coisas. E se você por acaso tem uma certa frustração, porque na sua igreja disseram assim, você tem que ser batizado pelo Espírito Santo, falar em outras línguas, veja, crê no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que você não tem que fazer isso. Primeiro são outros idiomas. Idiomas. Não línguas que a gente não consegue decifrar. E depois é o Espírito Santo quem decide que tipo de dom você vai ter. Muito bem, vamos avançar aqui. De novo a gente vê aquele gráfico, é importante a gente analisá-lo. Né? Quando acontece o Pentecostes, nesse episódio que nós lemos aqui em Atos 2, acontece o derramamento da chuva temporã. Então a semeadura da igreja cristã acontece. E aí começa o que a gente chama de dispensação do Espírito. O Espírito Santo vai trabalhando na igreja cristã, e ele está trabalhando na igreja cristã, até que chegue o novo Pentecostes, um pouco antes da volta de Jesus, quando vai cair a chuva serôdia. Nesse início aqui da chuva temporã, o Espírito Santo trabalhou com os apóstolos. E aí vem o livro dos Atos dos Apóstolos. Abra aí sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Quem escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos? Foi o evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. Então, quando você pega Lucas, se você perceber, olha, Lucas, não desmarca Atos, mas volta um pouquinho para Lucas aí. Final de Lucas. Se você pegar o final de Lucas, você vai perceber que Lucas termina o seu evangelho falando dos discípulos esperando o poder do Espírito Santo. Né? A gente até leu esse versículo aqui no começo. E Lucas termina falando da ascensão de Cristo. Ok? O último trecho de Lucas é a ascensão de Cristo. Quando Lucas começa a escrever Atos, ele também começa com o mesmo episódio, a ascensão de Cristo. É como se Lucas estivesse dando uma continuação à história que ele estava contando. E como foi que Lucas escreveu o Evangelho? Lucas escreveu o Evangelho a partir de uma pesquisa. Deixa eu ler para vocês alguns versículos aqui. Ó. Lucas, capítulo 1, versículo 3. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, Lucas é considerado também um historiador. Por quê? Porque a forma de inspiração de Lucas foi diferente da forma de inspiração, por exemplo, de João. João foi inspirado e ele foi escrevendo o Evangelho a partir das coisas que ele viu.
ele conviveu com Jesus. Então, lá no final do primeiro século, João vai sendo inspirado pelo Espírito Santo, lembrando dos episódios que ele passou com Cristo, e ele vai escrevendo o seu evangelho. Foi escrito mais ou menos no ano 96 da era cristã, o evangelho de João. Já o evangelho de Lucas, não. O evangelho de Lucas tem um processo diferente. Lucas vai entrevistando. Então, Lucas entrevistou Maria, mãe de Jesus. Lucas conversou com alguns discípulos. Lucas era assistente de Paulo. Então, quando Lucas escreve as coisas de Paulo, é porque ele estava perto de Paulo, vendo Paulo falando, vendo Paulo realizando milagres. Lucas entrevista Pedro, entrevista João, e a partir dessa entrevista apurada, dessa investigação apurada, ele escreve os atos em ordem. E mais do que isso, ele destina o seu livro para um homem chamado Teófilo. Parece que Lucas está tentando mostrar para Teófilo que Jesus é realmente o Deus que as pessoas estavam dizendo ali. Bem, esse aqui é o início de Lucas, tá? Aí vem agora o início de Atos. Atos capítulo 1, versículos 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Qual é o primeiro livro que ele está se referindo aqui? O Evangelho de Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, Lucas está dizendo, o meu primeiro livro eu escrevi até o momento que Jesus foi elevado às alturas, ok? É o Evangelho de Lucas. Mas agora ele vai escrever outro, e ele vai escrever o livro de Atos. E ele destina o livro de Atos para a mesma pessoa. Olha aqui, lá no começo de Atos, você está com Atos aberto aí? Primeiro versículo diz, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo e tal. Então, o Evangelho de Lucas foi para Teófilo e o livro de Atos para Teófilo também. Mas o livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos, mas alguns chamam de Atos do Espírito Santo, porque quem faz tudo aqui no Evangelho, no livro de Atos, é o próprio Espírito Santo, né? G. Só para contribuir, né? Uhum. Esse Teófilo era um mecenas, né? Sim. Que era um aristocrata que acabou financiando essas escrituras, pesquisa, né? A pesquisa, a distribuição, e ele, além de médico, ele também era um jornalista investigativo, né? Sim, Lucas era um cara Exato. fantástico. Né? E tudo que ele vai relatar com relação a Paulo é porque ele se junta com Paulo lá em Troade, né? E a partir dali ele é uma testemunha em loco, tudo que ele escreve, né? As coisas que ele escreveu sobre Cristo, ele investigou. Mas as coisas que ele escreveu sobre Paulo e os apóstolos, ele viu, né? São duas formas de escrever diferente. Então, o livro de Atos é um livro sobre o Espírito Santo usando pessoas. Eu gosto dessa visão aqui, porque Paulo era diferente de nós em um aspecto apenas. Ele nasceu no primeiro século e nós nascemos no século 21. Pedro, João, esses homens não tinham nada de diferente de nós. Eles eram pecadores, eles tinham natureza pecaminosa, eles tinham propensão para o pecado, eles eram tentados, eles cometiam pecados. Esses homens eram iguaizinhos a nós. Só que em um momento eles se deixaram usar pelo Espírito Santo e a coisa foi maravilhosa, sabe? Os atos dos apóstolos, ou os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, revolucionaram o primeiro século a ponto de uma religião que nasceu lá na Judéia, o cristianismo, se espalhar pelo mundo inteiro. Amigos, 1/3 do nosso planeta, talvez um pouco mais, é cristão. Já pensou? Nasceu tudo isso com 12 homens lá na Judéia. 12 homens. E hoje são bilhões de pessoas que seguem a Jesus. Tudo começou com 12. Mas não tinha nada de muito especial naqueles 12, não. Na verdade, eles eram bem complicadinhos, né? Mas tem uma questão. O Espírito Santo usou aqueles 12 para espalhar o Evangelho.
Nós somos 7 aqui, certo? Nós somos 7. Mas se nós deixarmos que o Espírito Santo nos use, de 7 nós podemos multiplicar esse evangelho para muitas pessoas. E você está me assistindo de casa aí, você também pode ser um instrumento do Espírito Santo. Não importa se você é uma pessoa que já cometeu muitos pecados até agora. O apóstolo Paulo era um assassino. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. E quando ele abriu a vida para o Espírito Santo transformou ele num grande pregador do Evangelho. Pare para pensar. Um homem que buscava os cristãos para matar foi convertido pelo Espírito Santo e escreveu 1/3 do Novo Testamento. Isso não é impressionante? Não é impressionante isso? Isso quer dizer que não importa quem eu sou, quem você é, o que importa é se o Espírito Santo nos usa. Então, a gente vai para um breve intervalo agora e eu quero terminar esse bloco fazendo vocês pensarem aqui e você de casa pensar também. O livro de Atos, ele termina ali no capítulo 28. O livro de Atos termina no capítulo 28. E tem um movimento cristão por aí que se chama Atos 29. É um movimento que sugere assim, que está na hora de o Espírito Santo fazer uma nova revolução nesse mundo através de nós. Então, que tal nós aqui que estamos aqui no cenário, você que está em casa, deixar com que o capítulo 29 de Atos seja escrito com o nosso nome, né? O Espírito Santo nos usando para que a gente possa revolucionar esse mundo através do nosso exemplo e da nossa pregação. Isso é possível? É muito possível, porque o Espírito Santo tem o mesmo poder e nós somos pessoas iguais àqueles discípulos lá. Então, nesse bloco agora eu vou encerrar convidando você a ir tomar aquela água, mas pensando assim, eu quero ser usado pelo Espírito Santo a ponto de revolucionar a minha casa, revolucionar o meu bairro, revolucionar o meu trabalho. O Espírito Santo pode fazer isso por você. Peça isso a Ele enquanto a gente vai para um breve intervalo. Estamos de volta com o segundo bloco desse seu Bíblia Fácil e nós estamos estudando a respeito da atuação do Espírito Santo na vida dos discípulos e dos apóstolos. Vamos avançar com o nosso estudo aqui? Muito bem. Há uma diferença entre discípulo e apóstolo. É bom a gente entender porque a gente vai usar essa linguagem agora, né? O discípulo é um seguidor de Cristo, e o apóstolo é um seguidor que foi enviado. Então, você percebe na Bíblia que nos evangelhos os discípulos são chamados de discípulos. Por quê? Porque eles estão seguindo a Jesus ali. Jesus vai fazer uma cura, eles estão perto. Jesus vai para uma viagem missionária de Jerusalém para Samaria. Eles estão perto de Jesus. Mas quando Jesus ascende ao céu e começa o processo de pregação para fora dos judeus, depois do ano 34, ali, depois do apedrejamento de Estevão, eles são apóstolos. Então, os apóstolos são discípulos que agora foram enviados, né? E há até uma discussão no mundo evangélico se existem apóstolos hoje, né? Bem, alguns defendem que apóstolos são só os 12, ou só aqueles que foram enviados por Jesus, contando com Paulo, né? Outros defendem que existem apóstolos aqui hoje, mas a gente tem que lembrar que lá, Paulo, falando sobre isso, ele diz que o Espírito faz alguns para... ele tira alguns para evangelistas, ou ele determina alguns para apóstolos, outros para professores. Então, não há uma autodenominação de apóstolos. Você não encontra em lugar nenhum da Bíblia alguém dizendo assim, a partir de hoje eu sou apóstolo. Não funciona assim. Era o Espírito Santo que designava. Então, você que me assiste de casa aí, muito cuidado com pessoas que se autodenominam apóstolos. É preciso fazer um teste da vida dessas pessoas a partir da Bíblia, né? Lembrando lá, por exemplo, que Jesus falou em Mateus 7, pelos frutos os conhecereis, tá bom? Então vamos lá. O Espírito Santo deu poder aos apóstolos para efetuarem curas. Vamos aqui para um episódio. Lembra lá, Atos capítulo 3, versículo 6. Vamos só dar um contexto aqui.
Elisa, você pode encontrar esse texto, por favor? Pedro e João estavam indo para o templo, para a oração, né? E aí eles estavam entrando no templo, eles viram ali um coxo na porta do templo. Era comum naquela época que as pessoas pobres e aleijados ficassem na porta do templo pedindo esmolas. E aí Pedro e João param e a pessoa está pedindo esmola lá, o coxo, ele diz, olha para a gente. E aí a pessoa olha. E aí o que acontece? Elisa, por favor. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Imagina você, o que o coxo, o aleijado, queria? Ele já tinha perdido a esperança de andar. Ele só queria um pouco de dinheiro para comer no dia seguinte. Aí ele olha para Pedro e João, e Pedro e João diz assim, olha, não tenho nem dinheiro, não tenho ouro nem prata. Né? Ele deve ter pensado assim, tá bom, então por que vocês me pediram para olhar para vocês, né? Mas aí Pedro e João dão alguma coisa mais valiosa do que ouro e prata. Eles dão cura. Ele diz, levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Então veja, é um poder gigantesco que aqueles homens tinham de curar um homem que estava aleijado ali. E a Bíblia diz que o homem se levantou e saiu gritando atrás deles, Jesus me curou, e deu uma confusão ali, né? Porque Pedro e João acabaram sendo perseguidos pelos líderes, porque todo mundo viu, né, que o homem estava aleijado, agora não estava mais. Quem foi que fez isso? O poder do Espírito Santo que estava sobre os apóstolos. O Espírito Santo estava ali na escolha dos 7 diáconos. O que acontecia? Os discípulos, os apóstolos perceberam que eles estavam gastando muito tempo com o trabalho assistencial. Tinha muitos pobres, muitas viúvas, e é papel da igreja cristã cuidar dessas pessoas, ajudar as pessoas que estão em necessidade. Só que os discípulos, os apóstolos, eles tinham que pregar o evangelho, era o trabalho deles pregar o evangelho. E eles estavam, segundo o próprio texto bíblico, gastando muito tempo com esse trabalho assistencial. Qual foi a ideia que o Espírito Santo deu para eles? Vamos nomear diáconos. E aqui tem um texto, Atos, capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Olha lá o currículo dos diáconos. Boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço, que era o serviço assistencial. Agora veja que não é um serviço que é menos importante que o outro. Não é isso, porque as características dos diáconos eram características bem rígidas, né? Bem importantes. Os diáconos tinham que ser cheios do Espírito para fazer assistência social, sim. Por quê? Porque a assistência social tinha uma finalidade, que era acolher os pobres, mas também apresentar a mensagem. Funcionava numa espécie de conjunto, assim. Os diáconos faziam o trabalho assistencial e os apóstolos pregavam o evangelho para aquelas pessoas. Porque, veja, se a gente só dá comida para as pessoas, a gente está fazendo metade do trabalho. E a metade menos importante. Porque você sabe, você come agora e daqui a pouco você tem fome de novo. Mas os apóstolos faziam a parte mais importante, que davam a comida, da qual não sentia mais fome de novo, e a bebida, a água, da qual não sentia mais vontade de novo, não tinha mais sede de novo, né? Então, veja, nós não podemos ficar apenas no trabalho assistencial. Aliás, pregar o evangelho não é dar comida para os outros. Pregar o evangelho não é dar arroz, feijão. Isso faz parte do trabalho da igreja cristã. Mas pregar o evangelho é abrir a Bíblia e dizer, como Jesus disse, né? Arrependam-se dos seus pecados e voltem para Jesus. Esse é o trabalho de pregação do evangelho que os apóstolos foram fazer enquanto os diáconos faziam o trabalho assistencial. O Espírito Santo deu poder para os apóstolos para ressuscitar mortos. E olha que coisa interessante. Alguém falou aqui do texto que Jesus faria... foi você, né, Julimar? Jesus disse que os discípulos fariam coisas semelhantes a ele. Aqui está Pedro ressuscitando Tábita, ou Dorcas, não é? Atos capítulo 9, versículo 40, diz assim: Mas Pedro,
tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Essa mulher era uma mulher muito querida na igreja cristã. Ela ajudava os pobres, tanto que no velório dela, ali a Bíblia dá a entender que tinha muita gente lamentando, né? Então Pedro vem, imagine a cena, você chega no velório, né, e de repente você diz: dá licença aí, vamos saindo todo mundo aí, sai todo mundo, e aí Pedro olha para o caixão e diz: Dorcas, levanta. Que coisa, né? Que poder que o Espírito Santo deu para esse homem, para Pedro. O Espírito Santo também dirige a missão aos gentios. Só relembrando a você que até o ano 34, a missão ficava restrita aos judeus, né? Fruto da profecia de Daniel, capítulo 9, das 70 semanas, ou 490 anos, que eram de graça exclusiva para os judeus. Nesse período, os salvos teriam que entrar para o grupo dos judeus, entende? Quem seria salvo teria que se tornar judeu. A partir do ano 34, com a morte de Estevão, acaba o período das 70 semanas e agora não precisa mais se tornar judeu para ser salvo. A salvação está aberta para todos, não é? E aí nós chegamos a esse episódio aqui, Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Essa ordem é importante desse texto, em Barnabé e Saulo. Saulo tinha acabado de passar pelo processo de conversão, naquele episódio lá na estrada para Damasco. Ele passou um tempo desaparecido, parece que estudando a Bíblia, cerca de 3 anos Paulo ficou recluso. A gente não sabe muito bem o que aconteceu com Paulo, mas provavelmente ele ficou revisando o texto bíblico e apontando todo o Antigo Testamento para Jesus, entendendo tudo aquilo. E aí ele volta e ele tem um discipulador, que é Barnabé. Barnabé ensina Paulo a ser um apóstolo. E depois, mais na frente, em Atos, você vai ver essa sequência invertida. Depois ele fala de Paulo e Barnabé, quando Paulo já tinha se formado ali na universidade do apostolado, né? Então aqui você tem o início da missão para os gentios. Muito bem, o Espírito Santo ajuda a reprimir os enganos. E eu queria chamar a atenção nesse ponto aqui antes do texto bíblico. Alguém poderia encontrar aí Atos 13, 9 e 10, por favor? Atos 13, 9 e 10. G, você pode encontrar Atos 13, 9 e 10. Um dos papéis do Espírito Santo é ajudar a igreja cristã a se manter dentro daquilo que a Bíblia apresenta como sendo a verdade. E ao longo da história do cristianismo, muitas heresias surgiram. Ao longo da história do cristianismo, muitos ensinos não bíblicos surgiram. Muitas vezes esse livro, a Bíblia, foi atacado. Muitas vezes. E foi o Espírito Santo que garantiu que o que nós temos hoje aqui foi aquilo que, ou é aquilo, que os discípulos e os apóstolos escreveram lá há muitos anos atrás. E a arqueologia já nos garante isso, né? Que a Bíblia que nós temos hoje é a mesma que foi escrita pelos apóstolos, pelos discípulos. Lê esse texto para a gente, G, por favor. Capítulo 13, versículo 9 e 10. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou neles os olhos e disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Interessante esse verso, né? Forte. Olha lá. Paulo olha, veja, o que estava acontecendo aqui? Em Atos 13, tinha pessoas ensinando coisas que não eram bíblicas e que estavam desviando alguns da fé. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele repreende aquele que estava ensinando as coisas erradas. Veja, às vezes a gente ouve por aí algumas pessoas dizendo assim: não, a gente não pode repreender ninguém, tem só que amar.
né? Como se amar e repreender fossem coisas diferentes, né? Mas na Bíblia a gente vê Paulo cheio do Espírito Santo. Vou registrar isso aqui, hein? Cheio do Espírito Santo, dizendo assim: ei, filho do diabo, até quando você vai enganar as pessoas? Amigos, o Espírito Santo, ele cuida para que a mensagem bíblica chegue na vida das pessoas. E vejam, quando Paulo faz essa repreensão aqui, a esse mágico com quem ele estava falando, era para salvar o mágico também, se aquele homem se arrependesse. Mas o Espírito Santo estava ajudando a proteger a mensagem, porque é a mensagem que salva pessoas. Se a Bíblia fosse pervertida, as pessoas não seriam salvas. Então, aqui tem uma passagem que o Espírito Santo está protegendo essa mensagem. O Espírito Santo resolve problemas doutrinários. Olha aqui, Atos capítulo 15, 28 e 29. Enquanto vocês acham, eu vou dar o contexto dessa passagem. Existia um problema na igreja cristã primitiva, que era a questão dos judaizantes. Como é isso? Algumas pessoas estavam defendendo que os cristãos deveriam continuar praticando o ritual da circuncisão. Paulo depois vai escrever muito sobre isso, dizendo que não precisa mais o ritual da circuncisão, mas que o batismo já representa esse compromisso com Deus. Mas na igreja primitiva estava tendo esse problema. Tem que circuncidar ou não tem que circuncidar? Então, em Atos capítulo 15, há um concílio da igreja, o primeiro concílio da igreja cristã, liderado por Tiago. Tiago foi o grande presidente desse concílio aqui. E Tiago, ele vai ajudar, junto com os outros, a solucionar isso. Agora, vamos ler. Leide, você encontrou? Leide, por favor. Atos 15, 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Tudo bem, então aqui está o documento que foi resultado daquele concílio da igreja. Então eles estão dizendo, não precisa praticar a circuncisão. Vamos nos concentrar naquilo que é essencial. E aí eles dizem aqui, né? Vocês têm que se abster de coisas sacrificadas a ídolos, vocês têm que se abster de carne de animais sufocados. Isso aqui é uma referência a Levítico capítulo 11, que já tem essa orientação lá, e das relações sexuais ilícitas. O que seriam relações sexuais ilícitas? Qualquer relação sexual fora do casamento heterossexual e monogâmico. Qualquer relação sexual fora do modelo estabelecido por Deus lá no Éden é relação sexual ilícita. Então, aqui está o Espírito Santo, veja lá, pareceu bem ao Espírito e a nós. O Espírito estava liderando a solução desse problema teológico lá na igreja primitiva. O Espírito Santo lidera o avanço missionário. Esse texto aqui nós já lemos em algum momento, mas vamos reler agora que ele é bem importante. Atos 16, 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O que está acontecendo aqui? Paulo estava querendo ir pregar na Bitínia e o Espírito disse assim, não vai, Paulo, não vai. Aí Paulo ficou sem entender muito bem, mas foi dormir. O que aconteceu? À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então veja, Paulo queria ir pregar na Bitínia, só que o Espírito Santo sabia que a maior necessidade não era na Bitínia, era na Macedônia. Aí de noite, Paulo tem uma visão, e a visão é a seguinte, um homem macedônio dizendo assim, Paulo, preciso que você venha pregar aqui. Aí Paulo entende, agora eu entendi por que o Espírito Santo não deixou eu ir para a Bitínia, porque eu tenho que ir para a Macedônia. Então veja, o Espírito Santo está guiando a mensagem do Evangelho. Veja, o Espírito Santo tem uma visão ampla das coisas. E ele sabe o que é bom, o que não é. E ele sabe quais são os caminhos que nós temos que percorrer. Isso aqui é uma lição importante para nós, para todos nós aqui e para você de casa.
Quando o Espírito Santo, através da palavra de Deus, disser uma coisa para você, faça. Porque a visão que o Espírito Santo tem é maior do que a nossa. O Espírito Santo sabe, por exemplo, o que vai acontecer daqui a 2 dias se eu tomar determinada decisão hoje. E às vezes o Espírito Santo nos orienta através da Bíblia, através de pessoas experientes, dos nossos pais, do pastor. Às vezes ele nos orienta, ó, não vai por aqui, vai por aqui. Porque o Espírito Santo sabe o que vai acontecer no futuro se nós tomarmos a decisão agora. Por isso que a gente deve escutá-lo. E Paulo escutou aqui. O Espírito Santo conduz a vida dos convertidos. Eu gosto desse capítulo 19 de Atos. Abre aí, rapidinho, em Atos, capítulo 19. Aqui tem uma história e vale a pena você ler depois, tá? Fica aí de tarefa de casa para você. Marque aí Atos, capítulo 19 e leia essa história toda, porque ela é uma história de muito poder do Espírito Santo através de Paulo. E aqui, Paulo está diante de homens que não conheciam o Espírito Santo. Paulo começa o texto perguntando para alguns homens, dizendo assim, vocês conhecem o Espírito Santo? Eles dizem, não conhecemos o Espírito Santo. Mas vocês foram batizados em que batismo? Fomos batizados no batismo de João, que era de arrependimento. E aí Paulo ensina sobre o Espírito Santo para eles e os batiza. Atos 19, 6 e 7, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. E aí, nesse mesmo capítulo, Paulo se encontra com um grupo de exorcistas, né? E aí tem um endemoniado, e os exorcistas tentam expulsar os demônios, o demônio daquele homem. E aí, depois você lê aí, tem um diálogo entre os demônios e os exorcistas que nos ensinam alguma coisa. O diálogo nos ensina alguma coisa. Os demônios olham para aqueles homens porque a frase que eles dizem, está aí no Atos 19, é assim, eu expulso vocês em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí os demônios dizem assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Olha que coisa. Os demônios estavam dizendo assim, nós sabemos o poder que há em Jesus. Nós sabemos o poder que há em Paulo. Mas vocês não têm poder algum, porque vocês não estão com o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo conduziu Paulo na prisão, né? Olha o que diz Atos 20, 22 a 23. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo era tão fiel ao Espírito Santo que o Espírito Santo dizia para ele assim, olha, você vai para outra cidade, você vai sofrer lá. Paulo dizia, tudo bem, estou indo. Agora você vai para outra e você vai sofrer lá. E Paulo dizia, tudo bem, eu estou indo. Porque ele confiava que o que o Espírito Santo dizia era o melhor, mesmo se causasse sofrimento. Paulo é um exemplo para nós. Pedro e Paulo foram guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro ia andando e a sombra dele passava sobre pessoas e havia cura e ressurreição. Sabe, você que está me assistindo aí, você percebe Paulo e Pedro sendo guiados pelo Espírito Santo de tal forma, a Bíblia diz que peças de roupa de Paulo eram usadas para curar pessoas. Peças de roupas. Pedro curando e ressuscitando pessoas com a sua sombra. O que era isso? Era o poder do Espírito Santo sobre aqueles homens. E o Espírito Santo que usou aqueles homens fez com que o Evangelho avançasse a tal ponto de Paulo usar uma hipérbole e dizer assim, nós pregamos o Evangelho em todo o mundo. Muita gente conheceu o Evangelho. Muita gente. E da mesma forma que o Evangelho se espalhou naquele tempo, se espalha agora. Mas quer se espalhar na sua vida, se você permitir. Enquanto você ouve essa música, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida.
Quero ser como Abraão, fiel em toda provação. Ir onde Deus me mandar, aumentar a minha fé, fazer como José. Pois estou em tua presença, eis-me aqui, Senhor. Quero ser um verdadeiro adorador. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser um instrumento em tuas mãos, para falar do teu amor, da esperança e do perdão, que através da tua graça me deste a salvação. Quero ser uma luz a brilhar, e como Enoque andou, quero andar contigo, Senhor. Como Paulo, sem hesitar, tua palavra vou levar, sem fazer acepções, tirar as sandálias dos pés, assim como Moisés. Pois estou em tua presença, eis-me aqui, Senhor. Quero ser um verdadeiro adorador. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser um instrumento em tuas mãos, para falar do teu amor, da esperança e do perdão, que através da tua graça me deste a salvação. Quero ser uma luz a brilhar, e como Enoque andou, quero andar contigo, Senhor. Falar do teu amor, da esperança e do perdão, que através da tua graça me deste a salvação. Quero ser uma luz a brilhar, e como Enoque andou, quero andar contigo, Senhor. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. E aí, que tal você receber esse poder do alto? Esse poder que vai te dar forças para você vencer as tentações. Esse poder que vai te dar forças para você se levantar dessa lama de pecado que você, infelizmente, na qual você se afundou. Que tal você receber esse poder do Espírito Santo para você vencer esse vício que acaba com você e a sua família? Talvez eu esteja falando para alguém que já não vê mais sentido para a vida, que quer até tirar a própria vida. Se o Espírito Santo cair sobre você, você vai encontrar sentido para a vida e felicidade. Por isso que eu quero orar por você agora. Se puder, feche os olhos e me acompanhe em oração. Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos revista de poder
como os apóstolos foram revestidos. E que, de acordo com a Tua vontade, nós possamos ser usados para a Tua glória, para a salvação de muitas pessoas e para que nós possamos encontrar salvação em Ti também. Abençoa essa pessoa que me assiste, todos nós aqui no cenário. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Obrigado por mais uma semana aqui de estudos. Agradeço a você também. E você sabe, né? A gente se encontra na semana que vem, aqui, sexta-feira, às 10 da noite, para a gente continuar estudando sobre o Espírito Santo. Um grande abraço. Fique com Deus.